a seleção brasileira vencia fácil as potências europeias. Teve a época em que fazíamos jogo duro com as grandes seleções. Mas hoje o Brasil perde para o Peru. 1 para o Peru, 0 para o Brasil. Empata com Senegal e Nigéria. Gol da Nigéria! É triste para quem um dia viu essa camisa brilhar tanto. A Copa do Mundo é do Brasil! Por onde tantos craques passaram. Será que não tá na hora da gente engolir nosso orgulho e admitir que um estrangeiro como Jorge Jesus assuma nosso maior patrimônio do futebol? A seleção precisa voltar a jogar bonito, jogar eficiente. Assim como o Flamengo faz hoje, sem clubismo. O que não dá é a seleção continuar largada desse jeito. Tem mais aqui dançar mesmo o torcedor nigeriano que fez o time, a defesa do Brasil, dançar. Eu vou passar a palavra para o Marcelinho, só quero lembrar que depois da Copa América foram 4 amistosos, 3 empates e 1 derrota. Perdeu para o Peru, empatou com a Colômbia, empatou com a Nigéria e empatou com o Senegal. Pois não, Marcelinho, 1 minuto e meio para você defender o seu lado, atenção, barrinha na tela, 3, 2, 1, valendo. O detalhe é o seguinte, desde quando o Tite ele não levou o Luan e o Arthur, deixou ele de fora, e levou o Tyson e o Fred, ali já caiu no conceito que aí fala de meritocracia e não age como tal. E aí, determinados jogadores que estão na seleção, que pra mim não merecem envergar a camisa da seleção brasileira. Então, quando o Douglas Costa teve aquele episódio de cuspir na cara de um atleta, ele reprimiu veemente o Douglas Costa, e aí o Neymar teve todas aquelas atitudes, ele foi visitar o Neymar em Paris. Então, pra mim, ele perdeu o vestiário, algumas convocações que não têm sentido e demonstra de querer fazer a média. Agora, o Jesus não. O Jesus, por mais que ele, a primeira vez que está treinando um grande clube e fazendo um bom trabalho, ninguém faz um bom trabalho aleatoriamente. Mas mostrou que tem personalidade, se ele fala do VAR, ele fala de um jogador, ele fala de outro, ele dá dura, ele se posiciona. Creio que ele não vai mudar a personalidade dele, se porventura for comandar. E acho que chegou o momento também de a gente ser humilde e reconhecer o potencial dos técnicos estrangeiros, que acho que o que está faltando um pouco pra gente, apesar de que você tem o Mano Menezes, você tem o Renato Gaúcho, né, que está num grande momento no Grêmio, mas acho que o que ele está fazendo no Flamengo, do que a gente tem para mudar o ambiente e ter peito de falar, vou convocar os melhores e ninguém vai me atazanar, é o Jorge Jesus. Muito bem, Marcelinho, muito bem, fazendo um golaço de falta, como ele fazia sempre. 3 dedos, né? De qualquer lado, de 3 dedos, né? Você conversava com a bola antes, como é que o negócio ficava conversando com a bola? O que você falava pra ela, Marcelinho? Primeiro botava o birrinho ao contrário e falava assim, poxa, ó, te tratei com tanto carinho durante a semana, garante o beijo da rapaziada aí. Ela fazia uma curvinha. E ela entrava, hein? O quê? Ele fez um gol contra o Veloso do meio de campo, contra o Palmeiras. Meu Deus, depois foi bater na bandeirinha. Coitada da bandeirinha. Da bandeirinha de escanteio. Lógico, não da... porque você vê, a culpa era minha, porque eu tinha errado um passe, Roberto Carlos tinha roubado a bola, tinha feito um gol, e aí quando eu pegava na bola, a torcida inteira vaiando. E ainda cobrando meu pai e meu filho que estavam na arquibancada. Então eu tinha que fazer algo diferente daquele jogo. E fez, só faltou fazer chover. Bruno Monteiro está de volta aqui no Acabou a Brincadeira. O outro lado da questão. Deixa o Jesus no Flamengo. Na entrada da grande área. Olha a chance. Gol! É um castigo merecido para a seleção brasileira pelo desinteresse da seleção brasileira no jogo. O futebol brasileiro sempre pagou caro pelo imediatismo. Há pouco mais de 3 meses, o Brasil foi campeão da Copa América, sem seu melhor jogador. Agora, depois de 4 amistosos, o Tite não serve mais. E o mais curioso, um técnico que chegou aqui outro dia, dirigindo um timaço, virou a solução?
Não pode ser assim. Tite assumiu a seleção por ser o técnico brasileiro mais vitorioso nos últimos anos. Será que não tem crédito para comandar o time? Claro que tem. Para o Jorge Jesus ser técnico da seleção brasileira, precisa de mais experiência no futebol brasileiro. O Tite tem capacidade suficiente para fazer a seleção jogar bem novamente. Jogou menos do que pode, competiu menos do que pode. Ela tem mais para dar. O Tite está claramente incomodado. Você percebe nas últimas entrevistas que ele está claramente incomodado. Na última entrevista que ele deu, ele disse o seguinte, que ele não consegue, pode botar a barrinha na tela, que ele não consegue mudar o sistema, dar padrão de jogo e dar oportunidade a novos jogadores ao mesmo tempo. Essas três coisas ao mesmo tempo. Ele até falou que quem faz isso é malabarista, mas ele tem que ser malabarista. Ele vai ter que ser. Porque o técnico da seleção tá lá para isso. O técnico da seleção brasileira tem que conseguir mudar sistema, mudar padrão de jogo e dar oportunidade a novos jogadores, tudo ao mesmo tempo agora, mesmo sem ter o tempo para treinar. Porque é o pacote de ser técnico da seleção. Quando ele aceitou o desafio de ser técnico da seleção, ele sabia que seria assim. E ele já deu a resposta. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil jogou um futebol vistoso, um futebol ofensivo, um futebol que resgatou o orgulho que estava tão, desde o 7-1, a seleção, a torcida brasileira estava tão judiada, tão chateada, o Tite conseguiu resgatar o orgulho. Só que depois da Copa do Mundo, independentemente do resultado, depois da Copa do Mundo pra cá, o Brasil não conseguiu jogar bem. E acho que essa é a grande discussão hoje. Por que o Brasil não consegue ter o mesmo desempenho, a seleção brasileira, não consegue ter o mesmo desempenho que outros times do Brasil comandados pelos técnicos brasileiros. A gente está mostrando, inclusive, técnicos que têm mais ou menos a mesma escola do Tite, né? O Fábio Carille, o Roger Machado. Será que essa escola combina com a seleção brasileira? Esse tem uma escola completamente diferente. Esse último que a gente mostrou, o técnico do Atlético Paranaense, o Thiago Nunes, que é uma escola de um futebol mais ofensivo. Ao que parece, Marcelinho, em algum momento o Tite se perdeu ali. Tá mudando o sistema. Você tá ganhando, 58-42. Ao que parece, o Tite se perdeu. Agora, que ele tem competência para dar a resposta, que ele tem repertório para dar a resposta, eu não tenho dúvida. Ele é um técnico campeão mundial pelo Corinthians, é um técnico que foi para a Copa do Mundo com a seleção, tem experiência. Agora, tem que dar a resposta. Tem que dar a resposta. Porque o momento não é bom. A fase é negativa. A fase é ruim. O resultado final não acabou a brincadeira. É o seguinte, vamos ver a voz do povo que pensa o povo. Aqui não acabou a brincadeira. Empate técnico. Empate técnico. 51% acham que Jesus daria certo na seleção brasileira ou daria jeito na seleção brasileira. 49% acham que é a hora de ter muita calma nessa hora